Opa, e aí, povinho? Vocês já se sentiram fascinados por uma ideia? Encantados com o mundo de forma tão profunda que fez vocês passarem dias imersos nele? Bom, eu certamente já. Hoje eu quero falar sobre Hollow Knight, um jogo indie muito amado e valorizado. Não à toa ele é referência no quesito Metroidvania e me fez passar 3 dias seguidos viciados nele durante a pandemia. Hollow Knight tem um espaço especial no meu coração, assim como Persona, o jogo que eu falei sobre no meu último vídeo. E assim como da outra vez, eu quero apresentar esse mundo tão cativante e deslumbrante para vocês. Se esse vídeo só apareceu aleatoriamente para você, então muito prazer. Eu acabei de criar esse canal e pretendo usar ele para falar sobre coisas que eu gosto e apresentar jogos, mangás e mídias interessantes no geral. Então se tu gostar do que eu mostrar aqui, se inscreve e deixa um like, vai me ajudar a me manter motivado nesse começo. Enfim, vamos parar de enrolação e ir aos negócios. Deixa eu apresentar para vocês o melhor Metroidvania que eu já joguei na vida. Hollow Knight é um Metroidvania, ou seja, ele é um jogo focado na exploração e na descoberta de habilidades que vão te possibilitar explorar locais já conhecidos, porém inacessíveis. Então sabe essa entradinha aqui, que é alta demais para seu personagem? Você explora um pouco e bum, pulo duplo, agora você consegue chegar lá. Isso é o que caracteriza um bom Metroidvania, uma exploração divertida, habilidades úteis, um level design bem pensado e muita, mas muita caminhada. Porque você sempre vai ter que voltar a alguns mapas para pegar uma entrada nova que antes você não tinha acesso. Isso pode parecer um pouco chato quando visto de longe, e realmente é, quando mal feito, mas meu parceiro, Hollow Knight sabe exatamente o que ele está fazendo. O jogo começa com uma cutscene, uma criatura desconhecida acorrentada em um local escuro. Seus olhos brilham um laranja vibrante e algo grita de dentro dela. Logo após, a cena corta para o seu personagem, que lembra vagamente aquela criatura, caminhando por um nevoeiro até parar na beira de um precipício. No horizonte, uma pequena vila pode ser vista, e ele salta em sua direção. Aqui o jogo já mostra o quão atencioso aos detalhes ele é, e também o quão cuzão ele vai ser. Além de te dar essa cutscene sem sentido nenhum, o próprio tutorial do jogo só te dá 3 informações: como atacar, como pular e como se curar, cagando completamente para mecânicas centrais e super importantes do jogo, como os ataques direcionais, por exemplo. Tem sessões inteiras do jogo baseadas só em atacar para baixo e usar esse pulinho para chegar em determinados locais e o jogo simplesmente nunca te fala sobre isso. Mas então e cadê a parte do atencioso aos detalhes? Bom, o jogo não te fala, para variar, mas o nevoeiro pelo qual você passou no começo do jogo apaga essas memórias. Isso é revelado em uma comic oficial que a produtora publicou um tempo depois do lançamento do jogo. Maneiro, né? O jogo não te deixa confuso à toa, ele quer que você fique confuso. Tão confuso quanto teu próprio personagem, que simplesmente se move em direção à vila sem saber exatamente o que o guia. E falando nisso, eu vou dar spoilers da história do jogo ao longo do vídeo, então joga o jogo primeiro, eu acho. Ele é meio antigo, então provavelmente tu já jogou. E se você tá aqui depois de ter jogado e não entendido nada, relaxa, tu com certeza não tá sozinho. A história é realmente confusa e tem muitos espaços nos quais só cabem teorias. Mas confia em mim, a história desse jogo é fenomenal. Agora que falamos sobre a introdução do jogo, deixa eu te apresentar o local no qual ele se passa. O nome é Hollow Nest, um reino em ruínas que foi tomado por uma estranha infecção que levou seus habitantes à insanidade. Esses olhinhos laranjas te lembram de algo, hein? Enfim, Hollow Nest é gigantesca, e meu amigo, como você vai se perder aqui dentro? Bate perna pra lá, bate perna pra cá, você vai se sentir andando em círculos no começo. Sinceramente é aí que muita gente desiste, mas sério cara, não faz isso. Insiste só mais um pouquinho e logo você vai perceber que se perder e encontrar seu caminho novamente é uma das maiores maravilhas desse jogo. A ambientação, a música, a arte, é tudo tão melancólico e hostil e ainda assim tão instigante. Quanto mais você caminha, mais você enxerga ruínas e monstros que em um tempo distante talvez não tenham sido monstros. Isso te deixa curioso, te convida a ir mais e mais a fundo. O próprio reino te chama, da mesma forma que chama teu protagonista, que mesmo sem memórias, mesmo sem saber os caminhos, sem saber nenhuma direção, avança sem medo com seu ferrão em mãos. E é nisso que Hollow Knight se consagra, te fazer se sentir na pele do protagonista, e não ter medo de te fazer lutar para ter as respostas que tu quer. Ele não vai pegar na tua mãozinha e te dar tudo de mão beijada. Ele vai te testar, te fazer provar tua ambição e determinação. E na minha opinião, é assim que jogos devem ser feitos. Afinal, por que te dar o controle se não for para te propor desafios? Se você quer simplesmente assistir uma história, então vai ver um filme ou ler um livro. Hollow Knight quer te fazer viver a história, com tuas próprias escolhas e tuas próprias conquistas. Em algum momento nas tuas explorações, você vai encontrar Cornifer, um NPC super gente fina que vende mapas. Vende mapas incompletos, mas relaxa,
O jogo não vai só te sacanear também. Depois que você encontra ele, a primeira vez, uma loja se abre em Dirtmouth. Aquela vila que tu viu do topo da colina. Você obrigatoriamente vai passar por ela no começo do jogo. Nessa loja, a esposa do Cornifer, a Iselda, vai te vender uma pena e uma bússola. A bússola é um amuleto, uma espécie de acessório que você pode equipar no teu personagem quando você sente em um banco. Os save points do jogo. Cada amuleto dá uma habilidade diferente pro teu personagem e eles têm até sinergias. Então, dependendo da combinação de amuletos que tu faz, os efeitos podem se mesclarem e mudarem. A bússola em específico sussurra sua localização, como diz na descrição dela. Basicamente, ela vai te mostrar onde tu tá no mapa. É super útil no começo do jogo. Já a pena pode ser usada para escrever no mapa outra coisa que eu acho muito incrível no jogo, já que como os mapas vêm completos, você é obrigado a explorar e desbravar terras desconhecidas algumas vezes. E tem até uma animação toda bonitinha do teu personagem desenhando no mapa, quando ele descobre algum lugar novo. E não precisa esquentar a cabeça também. Assim que tu compra a pena, os locais que você já explorou são anotados no mapa sem você precisar voltar neles. Então não precisa ter pressa para comprar a pena. Enfim, não tô aqui para fazer um guia do jogo, e sim para falar da história. Mas antes disso, quero só dar uma pincelada rápida em algumas qualidades do jogo, como o combate e a trilha sonora. Sério, os combates desse jogo são magistrais, a trilha sonora enaltecendo o embate acalorado dos ferrões. Você precisa pensar e agir rápido, se movendo quase que por instinto. Hollow Knight é considerado por muitos um jogo difícil. Eu tenho algumas ressalvas. Na minha opinião, ele tem um começo bem tranquilo até, mas quando ele quer, pode ter certeza que ele sabe como te dar uma boss fight épica. Um dos bosses favoritos da comunidade são as Lords Louva-a-Deus, as líderes de uma tribo guerreira e orgulhosa. Quando a luta começa, tem 3 sentadas em tronos. Uma levanta e parte para cima de você. Você a derrota e imagina, bom, que vem a próxima. Até as duas se levantarem juntas. E cara, como essa batalha é incrível. Ela é logo no começo do jogo e te faz provar que você esteve realmente prestando atenção nas mecânicas do jogo antes de chegar ali. Esse 2x1 é um dos pontos altos do jogo para mim. A luta é quase como uma dança. E por falar em dança, não tem como esquecer dele. Dance with me, my friend. The crowd awaits. Show them you are worthy of a starring role. Esse é o Grim, o líder da trupe de Grim. Ele é meu segundo boss e NPC favorito. Ele também é muito amado pela comunidade, toda a quest dele é bem divertida. Você acaba ela se tornando pai, inclusive. Sem falar que esse acordeãozinho me pega de um jeito... Não sei como explicar, mas eu amo acordeão. Então o tema da trupe acertou um ponto fraco. Além de que o Grim é um cavaleiro muito charmoso. Depois de muita encheção de linguiça, vamos enfim falar sobre o que verdadeiramente importa, a história. Como eu disse, o jogo é muito competente em tudo que faz, diferente de você. Zoeira, por favor não me abandona. Enfim, ele é bem divertido e muitas vezes você se perde na gameplay. Não no sentido literal, que realmente acontece, mas no sentido de se distrair e começar a explorar e conversar com os NPCs desse jogo que, sinceramente, são bem carismáticos e engraçados. Mas mesmo nesses momentos, você sempre acaba voltando para a dúvida. O que aconteceu aqui? Como um lugar denominado de Reino Eterno chegou a um estado tão melancólico e sem esperança? E bom, a resposta é ganância. Existem duas figuras centrais na história desse jogo, a Radiância e o Rei Pálido. Hollow Knight possui 2 planos de existência, o mundo normal, aquele onde todo o jogo se passa, e o mundo dos sonhos, um tipo de plano astral onde as coisas não possuem uma forma física exatamente. Não se tem muita informação sobre o funcionamento do mundo dos sonhos no jogo, então vou ficar devendo dessa parte. Mas o que vocês precisam saber é que nós somos influenciados por ele, então é basicamente como se a consciência de todos os seres vivos estivessem conectadas a esse mundo. Nele habita a Radiância, uma espécie de divindade com poderes absurdos. Ela foi capaz de criar as mariposas, mas em contrapartida, a adoração das mariposas era necessária para que a Radiância pudesse manter sua forma. Já que ela não tinha um corpo físico, sua manifestação era somente no mundo dos sonhos. Mas um dia, o Rei Pálido, um ser de magnitude tão grande quanto a Radiância, surgiu. Ele era descrito como sem igual. Nunca antes houvera um inseto com um brilho tão puro quanto o dele. Era dito que ele era capaz de dar senciência para os insetos irracionais à sua volta. O maluco era boladão, filho. E com esse mesmo brilho, ele ofuscou a Radiância, fazendo as mariposas esquecerem sua criadora e voltarem sua adoração ao Rei Pálido. E sendo o único ser superior no reino, ele começou seu plano de expansão. Ele fundou sua capital, a Cidade das Lágrimas, e dominou território após território até unificar quase todas as tribos e aclopar várias regiões ao seu reino, criando Hollow Nest, o Reino Eterno.
Mas o karma é uma vadia, meus caros amigos. Em uma escavação, um grupo de mineradores encontrou uma estátua um tanto curiosa. Uma relíquia de uma era antiga. A mera imagem da radiância foi suficiente. Um vislumbre. Uma silhueta que iria dar a origem ao caos e ao fim do reino eterno. Com a imagem da radiância na cabeça, os mineradores foram afetados por sua influência. Ela havia sido lembrada. E pouco a pouco instaurou sua vingança por toda a criação do Rei Pálido. Ele logicamente não lidou bem com isso. Tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele criou, cada passo que ele deu para atingir seus sonhos, com cada gota de suor derramada, o seu reino e os seus súditos sendo lentamente tomados dele, da exata mesma forma que ele havia feito no passado. Sendo bem sincero, eu odeio o Rei Pálido. Muita gente na comunidade defende ele, ou só não desgosta. Porque realmente, não tem nada que indique que ele tinha más intenções. Ele deu consciência para os insetos e criou um reino seguro, um lar para todas as espécies. Mas de boas intenções, o inferno está cheio. No fim, ele só está provando do mesmo veneno que ele usou. No dos outros é refresco, né, paizão? Mas mesmo assim, é difícil não sentir pelo menos um pouco de pena dele. Se colocar no lugar dele e ver tudo que você construiu sendo arrancado de ti deve ser desesperador. Não à toa ele tentou de tudo. Chegou ao ponto de abaixar seu orgulho e se aliar aos seus inimigos só para tentar salvar seu reino e seu povo. Mas no fim nada deu certo. Ele viu uma a uma, cada mísera tentativa falhando. E foi no fundo do poço, no seu pior momento, em que nossa existência foi concebida. Seu último plano foi tentar selar a radiância em uma mente vazia. Uma na qual ele ficaria presa por toda a eternidade quando ela tentasse infectá-la. Não se sabe exatamente como, mas ele criou muitos e muitos receptáculos. Centenas, milhares talvez, descartando todos aqueles que ele via como falhos em um poço. É isso que você descobre em certo ponto do jogo, ao descer até um local conhecido como Abismo, um buraco escuro com todos os corpos descartados dos seus irmãos. Você revive uma lembrança, o momento no qual o receptáculo perfeito foi escolhido, uma mente vazia. Ou foi o que o Rei Pálido pensou, mas ao te ver, ele hesita. Esse gesto simples de olhar para trás já define o fracasso de mais um plano. Mas indo mais a fundo no jogo, você pode passar por um lugar chamado de Caminho da Dor, que... Eu não vou dar spoiler, mas eu garanto pra vocês com todas as minhas forças que sim, o nome não é exagero. Lá você revive outra memória, um momento simples, o Rei Pálido junto ao Cavaleiro Vazio. A maior falha no plano brilhante do Rei Pálido, tê-lo criado como um filho ao invés de uma ferramenta. Depois que todos os preparativos estavam prontos, o Rei Pálido selou seu próprio palácio no mundo dos sonhos. Provavelmente ele sabia que não poderia lidar com mais uma falha, e por isso não quis ver o resultado. Mas isso é só uma teoria. Outra coisa que fica no campo das teorias é como ou se ele morreu. Seu corpo pode ser encontrado no palácio, mas não se sabe ao certo se é falso, se ele trocou de corpo, já que sim, isso é algo que ele consegue fazer, ou se realmente for ele, como isso aconteceu. O que eu acredito é que, no fim, mesmo não querendo, ele obviamente não podia fugir da responsabilidade, e precisou saber o resultado do selamento. Mais um fracasso, obviamente. A mente do Cavaleiro Vazio não era vazia como deveria ser. E incapaz de lidar com a frustração da sua última esperança, com a culpa das centenas de corpos empilhados não só nas ruas do seu reino, mas também no abismo que ele selou a 7 chaves para não ter seu segredo vazado, ele acabou indo de Sayuri, já que eu acho que não pega bem falar essa palavra no YouTube. Mas e seu personagem? O que acontece com ele após se lembrar toda a verdade da sua criação? Bom, o propósito dele não mudou. Se tem algo que só ele pode fazer, mesmo sendo doloroso, ele vai até o fim, pois esse é quem ele é. Sabe, assim como Persona, eu tenho muito afeto por Hollow Knight por conta do que eu aprendi com ele. Chegou a um ponto no jogo em que eu só apanhava, de novo e de novo e de novo. Eu não conseguia matar um boss sem passar um puta sufoco, ao ponto de eu ter passado 3 meses a fio tentando vencer os panteões. Eu desisti várias vezes no caminho.
Mas cada vez que eu lembrava daquela bendita cena do Cavaleiro desafiando o Sol, uma frase de um NPC do jogo ecoava na minha cabeça. Sempre as menores criaturas que tentam as maiores coisas. Por algum motivo, isso sempre me motivava a tentar de novo. A sensação de superar um desafio que no começo parecia impossível sempre me fazia refletir o quão longe ainda dava para ir, até eu realmente conseguir conquistar o topo do mais alto dos panteões. Parece bobo, né? Mas é uma sensação incrível, e sinceramente me ajudou muito a superar problemas que eu tinha na vida real. Mesmo que fictício, ver um personagem tão pequeno se levantando de cada derrota, mesmo sem ter qualquer direção, isso só me fazia querer ser melhor, e conquistar o topo assim como eu já havia feito uma vez. Mesmo que demore 3 meses ou até mais, já que atualmente faz um tempo que eu não jogo Hollow Knight. Mas no fim, eu sei que mesmo que eu volte a Hollow Knight sem nenhuma memória, meu instinto vai me guiar de volta aos meus objetivos.